Minha gente, a paz. Obrigada. Tinha que ter, Igor. Gente, antes de tudo, é uma alegria estar de volta aqui. É uma alegria estar nessa casa, nessa casa realmente, que foi e é, né? Por tanto tempo. Antes de tudo, eu queria compartilhar com vocês um momento que eu passei. A época que eu recebi o convite, que Igor me chamou. Eu acho que se eu não contar esse testemunho, eu tenho um problema em casa com Deus, na verdade. Para a gente entender sobre descontrole. Mas eu tenho que entender, primeiro avisar vocês que ter controle sobre a sua vida é uma péssima ideia para quem está no caminho de Cristo. Para quem segue a Cristo, a gente tem essa ideia de que eu tenho controle, eu preciso ter controle sobre a minha vida. Entenda, não bate, são ideias que não batem entre você ser cristão e você ter essa ideia de que precisa ter 100% do controle da sua vida, que é o que todo mundo diz que precisa hoje. Eu moro em apartamento, eu acho que desde o começo do ano eu queria me mudar e eu sempre ficava protelando, né? Porque se mudar, para quem já se mudou, é terrível, você tem que ter todo um processo, demora, enfim. E eu achava que eu não precisava ter esse trabalho todo. Um belo dia, a dona do apartamento, ela pediu o apartamento para todos os condôminos, ela disse que ia fazer uma reforma e tinha que sair, varará. Eu olhei para Deus e eu disse, e agora? Eu tinha um prazo. Antes eu podia escolher o dia que eu ia me mudar, para onde eu ia, eu tinha toda a tranquilidade, só que naquele momento eu tinha um prazo de menos de 30 dias. Meu irmão, eu me desesperei. Porque não foi só eu, acho que foram as 4 pessoas. Quando a gente começou a procurar apartamento, todos os apartamentos tinham sido locados, acho que 15 dias antes, uma semana antes. E eu me desesperei porque eu achava que eu que tinha que conseguir aquilo. Antes disso, eu tinha entregue nas mãos de Deus. Eu não sei se você já fez isso, mas eu acho que de vez em quando a gente precisa renovar alguns detalhes da nossa fé com Deus. Aquela época eu tinha renovado a questão de entrega de algumas direções da minha vida, de que eu precisava mudar, o que eu achava que eu não precisava, enfim, eu tinha entregue novamente. De vez em quando a gente precisa fazer isso. E eu entendi que isso foi uma das coisas que eu tinha entregue. E eu comecei a me desesperar. Até que Deus começou a falar comigo, a gente fazia um devocional. E tudo que vinha no devocional era relacionado ao que a gente estava passando. E Deus falava comigo. Não era sobre ansiedade. A gente liga muito a questão de descontrole com ansiedade, né? Não andeis ansiosos. Gente, a gente só anda ansioso. E eu entendi que Deus não queria que eu entendesse sobre a minha ansiedade. Que eu já trabalho, já tenho, né, muitas coisas com ela. Deus queria me mostrar que eu precisava de paz. Paz enquanto Ele resolvia. Eu não tinha entregue a minha vida. A gente espera tanto, a gente canta tanto que entrega a nossa vida a Deus. Mas quando a gente entrega, a gente perde o controle dela. Pelo menos das nossas escolhas. E eu lembro que eu saía perguntando para algumas pessoas, o que é paz para você? Vocês já pararam para pensar o que é paz? E eu entendi que paz era também a falta de guerra, mas era a falta de guerra na minha cabeça principalmente. Era a falta de guerra comigo. Era a falta da minha guerra em tentar controlar todas as coisas, em tentar me desesperar. Eu comecei a encaixotar as coisas sem saber para onde eu ia. E eu lembro que a gente foi para uma vigília. Na vigília eu não quis compartilhar esse pedido, porque todos os pedidos eram muito mais... Eram pedidos de vida, eram pedidos de volta aos caminhos. Eu dizia, não, vou deixar aqui, deixa guardado. Eu resolvo, mas eu sabia que não ia ser o que ia resolver. A vigília foi numa sexta? Sábado. Eu tinha rodado, acho que fazia 20 dias que eu tinha procurado apartamento, e não tinha nenhum. Ou os que tinham, né, não dava. Na segunda-feira, um rapaz que eu tinha procurado ligou para mim. Disse, Camila, liberou, o rapaz que ia para lá não vai mais não. Se você quiser, é seu. Aí eu fui. E era o que eu esperava. O que eu quero dizer é que antes disso eu podia ter escolhido qualquer lugar, eu podia ter feito qualquer coisa, eu podia ter duvidado muito facilmente de Deus, porque apareceram alguns, e o nosso problema hoje de descontrole é o excesso, não é a falta. Vamos abrir em 1 Reis? 1 Reis 11, 1. Amém? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias.
mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para o Senhor, para com o Senhor, seu Deus, como fora o Davi, seu pai. Excesso, eu acho que é o nosso problema de hoje. Quando a gente fala em Salomão, acho que foi uma das palavras que Deus mais falou comigo a essa época. Quando a gente fala em Salomão, a gente fala no homem mais sábio que já existiu. A gente fala de um homem que, capítulos anteriores, ele tinha tudo. Ele construiu o reino, construiu uma sabedoria, ele construiu uma história. Então, você olha muitas vezes para pessoas. Quantas pessoas hoje em dia a gente olha e são extremamente inteligentes, tem tantas coisas, e quando a gente vê, a pessoa cai. A gente acha que a sabedoria, a nossa sabedoria, ela nos impede de cair em algum momento. Erradamente, a gente acha que uma vez que a gente escolhe seguir todos os preceitos de Cristo, que Cristo nos escolheu, a gente acha que dali para frente a gente não precisa mais escolher. Mas mesmo a gente precisa escolher Deus, os caminhos dele e o que a gente vive todos os dias. Pequenas escolhas, eu não falo em grandes escolhas, eu não falo em, eu vou sair da igreja ou não vou sair da igreja. Não. O que é que você viu no seu Instagram hoje? O que é que você viu no YouTube hoje? Quanto tempo você passou nessas redes sociais? A gente vê a insensatez de Salomão quando ele começa, ele não acordou um dia e falou assim: eu não vou amar mais a Deus. Você percebe que aqui em Salomão ele fala muito sobre amar, sobre se entregar. Não foi uma guerra que Salomão perdeu. Salomão estava muito tranquilo, mas foram das pequenas coisas que ele começou a cair. Ele não acordou um dia e disse: tá bom, não quero mais. Ele começou a se envolver com pessoas que Deus disse para não se envolver. Ele começou a amar mulheres que Deus disse para ele não amar. E o que foi que aconteceu? Acabou servindo outros deuses. Da mesma forma, vocês percebem que tem uma certa semelhança com o que a gente vive hoje? Do excesso, das facilidades que nós temos. Quando eu lembro de um rapaz que a gente conheceu, na época da igreja perseguida, era um rapaz que ele veio de outro país, que tinha uma restrição cristã, e ele chegou no Brasil e todo mundo foi mostrar feira de livros e várias opções, e todo mundo achando que ele ia achar o máximo, né? Porque lá praticamente só tinha uma Bíblia e era muito restrito. Quando ele chegou aqui, ele viu um excesso de livros e materiais. Ele olhou livro, olhou materiais, ele olhou e fez: deve ser muito difícil ser cristão aqui. Vocês imaginam uma pessoa que vem de um país extremamente rigoroso com relação a isso, vir para o Brasil, que a gente tem toda a liberdade, né, assim, possível, e ele dizer que é muito difícil ser cristão aqui no Brasil? Vocês conseguem dar algum palpite de porquê? Nenhum? Facilidade. Para ele era muito difícil. Como é que a gente consegue ter esse crivo de é cristão, não é cristão, é de Cristo de verdade, é da palavra e não é da palavra? Ele entendeu muito rápido que o nosso excesso de doutrinas, o excesso de palavras... Eu estava hoje vendo Bíblia, minha gente, tem Bíblia de tudo agora. Da mulher que ora, da mulher pentecostal, do obreiro, não sei. Eu fiquei sem entender. Eu digo: minha gente, é só a Bíblia, só. Vocês entendem que aos poucos é que a gente vai caindo nesse mar e a gente não consegue entender. Então, assim, vamos falar da primeira lição? As pequenas escolhas importam. Salomão não se afastou de Deus e perdeu esse amor que tinha a Deus de uma hora para outra. Ele foi se apaixonando pelas outras coisas. Então, muitas vezes a gente diz assim: eu não estou afastado de Deus, mas você está próximo de outras coisas e nem percebeu. A gente hoje se aproxima muito de rede social. A gente se aproxima muito de comparação. Não sei se vocês já viveram isso. Trabalho com adolescente. Eu amo adolescente. Mas é muito engraçado que eles ficam: tia, já sou tia. Tia,
eu não gosto de mim, eu me comparei com fulano. Quando eu vou ver quem é fulano, a pessoa com 13 anos está se comparando com a fulana do outro lado do mundo com 27, com 30, com estrutura totalmente diferente da dela. Isso impede que ela se compare? Não. Eu falar para ela, olha jovem, são diferentes, são mundos diferentes. Não impede que ela se compare, porque ela não conseguiu controlar aquele sentimento dela, que é natural. Esse sentimento que a gente vive e que muitas vezes a gente não percebe. De olhar a rede social, de olhar jogos, de olhar instrumentos, de olhar qualquer coisa, é como se as coisas fossem sempre puxando para lados opostos aos de Deus, aos lados opostos àquilo que nós somos criados para fazer. Amar a Deus menos e amar outras coisas a mais é muito rápido, é muito fácil, infelizmente. Por isso que a gente fala que precisa ter as pequenas escolhas todos os dias. Desde quando você acorda. Quando você acorda, você faz o quê? Acordou na cama, abriu o olho, celular do lado, o que é que você faz? A gente pega o celular. Primeira coisa, a gente nem abre o olhinho direito. Olha o celular, pega o celular, você vai ver Instagram, você vai ver rede social, você vai ver a vida de fulano, a vida de cicrano. Cara, você parou um tempo para agradecer a Deus porque você abriu o olho? Porque você fez algo que ontem foi para a glória de Deus e você não conseguiu ainda nem processar aquilo? Muitas vezes a gente perde a presença de Deus, os pequenos milagres. Essa questão do meu apartamento eu entendi depois que foi um pequeno milagre. A Camila foi bem boba, foi. Mas para mim não foi naquele tempo. Mas às vezes a gente perde pequenos milagres de Deus porque a gente está muito acelerado. Porque a gente vive a 200 por hora. Isso é fácil no sentido de, principalmente para quem trabalha, para quem estuda, a gente começa a se sobrecarregar de coisas e a gente não percebe quanta coisa a gente está fazendo. Se você fosse listar agora assim num papelzinho, sim, quantas coisas você está fazendo na tua vida hoje? Trabalho, estudo, relacionamento, projeto de igreja, principalmente para quem trabalha muito nos projetos da igreja. Se você fosse listar no papelzinho, 3 coisas, mais. Percebam que não é de hoje. Muitas vezes o excesso de coisas foi usado para distrair o povo de Deus de glorificar a Deus, de prestar culto a Deus, de olhar para Deus. Quando a gente fala ali em Êxodo 5, Êxodo 5, 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer de tijolos como antes, eles mesmos que vão e juntem para si palha. E exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Então, estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Faraó entendeu que o povo estava sem ter o que fazer, por isso que eles glorificavam a Deus. Eles estão tendo palha, então vamos parar de dar palha para que eles vão lá e busquem mais. Quantas coisas a gente faz isso? Quantas coisas acontecem com a gente hoje em dia que a gente precisa dobrar a nossa carga de trabalho, dobrar a nossa carga de estudo, de coisas que a gente precisa fazer. Já parou para pensar que quando você escolhe fazer tanta coisa, isso também pode ser involuntariamente um meio de te afastar de Deus, uma estratégia que te afasta de Deus? Então eu chamo a atenção para vocês, para quantas coisas vocês escolhem fazer. E aí não é uma coisa que você, Camila, mas eu trabalho, eu estudo. Mas e depois? Você chega em casa, você só deita e dorme? Você se desgastou tanto o dia todo com coisas que não vão te levar a nada, num termo de vida eterna, num termo de glória? É muito fácil a gente se envolver em tantas coisas e a gente se distrair com coisas, principalmente quando elas não são ditas como pecados descritos na Bíblia, vamos dizer assim. Quando são pecados morais. Não matar, ok, eu não vou matar. Não vou gastar meu réu primário. Mas eu vou ficar ali julgando o meu colega todo dia. Mas eu vou ficar cobiçando outras coisas ali todos os dias. Vocês acham que esse cobiçar de coisas todos os dias, um pouquinho a cada dia, também me afasta ou não de Deus? Me aproxima ou não de pecar
futuramente ou se eu já não estou pecando. Pequenas coisas nos afastam de Deus. A segunda lição é: o pecado está onde o nosso coração está. É tanto dito isso na Bíblia, né? Paulo era muito enfático nessas questões de: ei, preste atenção, onde é que está o seu coração? O que é que você está fazendo? Ele sempre advertia as igrejas nesse sentido, não só de adoração, de coisas, do que eles faziam, mas principalmente onde estava o seu coração. É muito fácil a gente se distrair, por exemplo, com a ira, com a raiva. Alguém já sentiu raiva esses dias? Não é? Como é que a gente controla a raiva? Vocês estão querendo saber como é que a gente controla, na verdade, né? Muitas vezes, as emoções, aí eu vou falar um pouquinho de emoções. Emoções são dadas por Deus também, faz parte de quem nós somos. É um caminho também para glorificar Deus. Eu não tenho, eu conversava até com uma pessoa sobre a questão de como a gente se emociona quando canta certos louvores, quando traz certos louvores para Deus. Uma facilidade de chorar, uma facilidade de se derramar, são emoções. Quando a gente tem emoções boas, é uma maravilha. Quando eu fico feliz porque Deus fez alguma coisa, quando eu choro porque eu acho que a glória de Deus é incrível e eu não dou conta do que Ele preparou para mim, eu acho que eu não sou digna disso, então a gente balança, a gente chora. Ah, mas eu não posso chorar, nem na presença de Deus, então está ruim. Ah, eu não posso chorar porque eu vou demonstrar que eu sou forte. Está no lugar errado, está cumprindo a missão errada. Quando a gente fala em emoções, a gente fala em autocontrole também. Mas antes do autocontrole, a gente precisa entender que a gente precisa se conhecer. Como é que eu controlo uma coisa que eu não conheço? Eu não sei controlar, por exemplo, sei lá, um avião. Nunca fui na cabine de um avião, não vou saber. Se você me soltar lá dentro, ou Deus vai abençoar e eu vou puxar alguma coisa, ou a gente vai cair. Mas o problema é que nós não fomos educados a falar sobre emoções. Nós não fomos educados a falar sobre o que a gente sente. Aí vem de repente uma pessoa e fala: não, você não pode sentir isso. Quando você está numa tribulação, quem já ouviu falar? Gente, eu entendo que a gente fala com todo carinho. Não, mas Deus vai cuidar. Deus cuida. Mas Deus também quer que Ele cuide, que você reconheça o que você está passando. Ele também quer que você reconheça que você está triste. Ele quer que você reconheça que você está angustiado. Ele quer que você dê nome às coisas, para que tenha uma conversa franca com Ele. É difícil você estar num momento de ira e você mentir para Deus e dizer que não está. Quantas vezes a gente perde esse contato com Deus quando a gente está irado? E ira é uma palavra forte, né? Que Deus diz: não andem irados. E o que a gente faz? A gente se ira. Deus diz: não andei ansiosos por coisa alguma. A gente fica ansioso. Como é que a gente não anda tão guiado pelas nossas emoções? Conhecendo elas. Pensa um pouquinho aí, quais foram, acho que se eu pedir 3 emoções que vocês sentiram essa semana. Vocês vão lembrar? Diga um nome aí, minha gente, me ajude. Certo. Outro. Um de cada vez. Tá, outro. Pronto. Você consegue identificar Deus no momento que você teve essas emoções? Não. Ou não? É muito fácil a gente ser próximo de Deus, a gente identificar Deus quando a gente está bem. Agora, é nos momentos em que a gente cai, é nos momentos em que a nossa paixão de hoje, né, como Paulo falava, que o bem que ele queria fazer, ele não faz. É muito fácil quando a gente se coloca nesse lugar de briga, de discussão conosco, é muito fácil a gente perder a presença de Deus. Porque a gente volta a nossa atenção para o que está acontecendo hoje. A gente traz toda a nossa atenção, toda a importância para o que está acontecendo hoje. Então, quando eu estou no meu momento de raiva, todas as emoções, na verdade, elas trazem uma missão com elas. Eu não fico com raiva só porque eu estou descontrolada e porque, sei lá, eu sou mulher e eu estou descontrolada. Não. Entendam, toda emoção, ela vai trazer um conhecimento sobre você. Autoconhecimento deve nos levar a Deus. A gente fala muito, assim, a gente fala pouquíssimo de autoconhecimento no meio cristão, porque a gente tem uma falsa sensação de que
se eu trabalhar muito o autoconhecimento, eu vou perder o conhecimento de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia sempre fala, né? Esvazie-se de si, né? Renegue e tal. É de fato isso que a gente precisa fazer, mas como é que eu vou esvaziar se eu não entendo do que é que eu estou preenchida hoje? Como é que eu vou entregar nas mãos de Deus um ser totalmente falho, um ser totalmente pecaminoso, cheio de ira, cheio de ansiedade, se eu não estou reconhecendo que eu sou assim? Aí, provavelmente, Deus vai trabalhar para que você entenda que você é assim. Então, a gente precisa, né, dar uma acelerada nesse processo. As emoções, elas sempre vão nos levar a conhecer algo do que nós estamos vivendo. Quando você fala em ira, Camila, eu estou irado, eu estou com raiva. A raiva, geralmente, ela vai nos levar a um ponto de algo que feriu a nossa moral, que feriu o nosso princípio, que feriu alguma coisa que era importante para a gente. Quando a gente fala de tristeza, a gente fala de uma coisa que a gente precisa. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala em falta de controle, falta de confiança, mas que também é uma preparação, é algo normal que a gente passa. Mas quanto mais distante eu estou de Deus, quanto menos eu confio nele, mais minhas emoções se afloram. Quanto mais emoções afloradas elas estão, menos eu consigo pensar de forma racional, que mesmo de forma racional, isso vai me levar a Deus. Por exemplo, quando você briga com seu irmão. Como é teu nome, mulher? Ruth? Que legal. Ruth chegou para mim, eu acho legal. Ruth chegou para mim e começou a discutir comigo. Ela disse que não quer que, sei lá, não quer que eu fale assim, não quer esse microfone. E eu começo a brigar com ela e eu fico com raiva de Ruth. Ruth chegou para mim dizendo que eu tinha que trocar o microfone porque ele estava com defeito. Eu, no meu momento de raiva, eu vou ouvir a justificativa que ela tem para dizer? Não vou. No meu momento de raiva, muitas vezes eu só quero ter razão. Quando chega alguém brigando comigo, eu só quero ter razão, minha gente. Eu só quero estar certa. Porque é isso que a gente faz todos os dias. A gente procura estar certo, a gente procura fazer o correto. Mas é nesse momento de raiva que a gente precisa parar e se avaliar. A gente precisa parar. Aqueles 5 segundinhos já de respirar, não é à toa que a gente fala em para, respira. Vai tomar uma água. Vai ali, depois você volta. Vocês já brigaram em tentar fazer isso? Vai ali, não, porque a gente não faz, porque a gente quer ter razão e a gente quer terminar aquela briga naquele momento. Mas é nesse momento em que você para, que você vai, que você volta a tomar água, que você acalma os seus ânimos, que você acalma os seus sentimentos, que você tem aquele chamadozinho de dizer, ei, eu não posso agir dessa forma como eu agia antes. A gente vai ter sempre aquele impulso de agir como antes, de agir como a nossa carne pede, de agir como os nossos pecados anseiam para que a gente volte a fazê-los. Então a gente precisa sempre ter essa pausa de dizer, depois a gente conversa, depois a gente faz, depois a gente resolve. Entender que certas coisas não são falhas nossas, são sabedorias. O grande problema é a gente entender que a gente não vai ser igual às outras pessoas. A gente não vai brigar como as outras pessoas brigam, a gente não vai discutir como as outras pessoas discutem. Aí a gente leva aquele nome de crente chato. Fulano só quer ser perfeito, fulano só quer ser calmo, fulano só está querendo estar bem. Muitas vezes a gente briga e perde a nossa comunhão com Deus, principalmente naquele dia, naquele momento. Quando é um dia, você diz, tudo bem, depois eu oro. Quantas vezes você prestou um culto a Deus que não era verdadeiro? Que você estava estressado, que você brigou com a pessoa lá atrás. Você brigou com o menino do som. E você veio para cá. Gente, às vezes a gente briga e nem é real. A nossa mente, muitas vezes, ela vai criar interpretações, vamos dizer assim, para confirmar aquilo que a gente quer escutar. Se eu brigo com alguém e essa pessoa até tem razão, se eu sou uma pessoa que quero sempre estar certa em tudo, eu vou sempre encontrar aquele meiozinho para estar certa. Vocês acham que esse é o mesmo caminho da palavra de Deus? Vocês acham que quantas vezes Deus nos provoca, nos coloca em situações para que a gente entenda que a gente não está certo e que a gente precisa justamente aparar essas arestas?
que a gente precisa entender justamente que nem sempre você vai estar certo, que nem sempre suas emoções estão certas e que principalmente os nossos pensamentos, eles são muito frágeis, eles são muito como ondas. Sabe quando você tenta nadar e não consegue? A gente fica brigando com isso. A gente fica brigando com aquilo que Deus quer trabalhar conosco, que Deus quer trazer para a nossa vida, porque a gente quer ter razão, porque a gente não para avaliar e a gente não entende quão difícil é se conhecer. Quando eu falo em autoconhecimento, eu quero que você entenda também a sua parte que está escondida. Aquela parte que você não fala para ninguém, aquela parte em que a gente não comenta, aquela parte que a gente só fala para Deus quando está quase dormindo. Aquela parte que dói. Quando a gente fala dessas partes, desses detalhes, é que Deus vem e trabalha com a gente. Mas se você não reconheceu o quanto você é falho, se você não reconheceu o quanto você está desviando dos caminhos de Deus, você não vai ter essa correção de Deus. Ou vai ter de uma forma extremamente difícil, extremamente dolorosa. Quando a gente fala em Salomão, a gente fala nos dias dele. Se você olhar o seu celular agora, quanto tempo você tem passado na internet? Instagram tem, né, aquela coisinha de contar? Não tem? Você acorda que horas? Eu acordo o quê? Acho que 5 horas. Se você fosse mapear o seu dia, quantas coisas você faz e quantas delas são direcionadas para Deus? Quando a gente escolhe fazer pequenas ações para Deus, a gente escolhe também renunciar a outras. E aí que é a grande questão. Quantas coisas a gente consegue renunciar de uma forma que a gente perceba, de uma forma que seja intencional. Porque é muito fácil você dizer assim, eu quero servir a Deus, eu quero glorificar a Deus. E de forma intencional a gente acaba se desviando dessa palavra. Na escola, na universidade, enfim. A maioria dos amigos de vocês são cristãos? Se são, a gente não sabe, deveria ser melhor, não? Tem quantos anos? 12? Gente, que maravilha. 12 anos. 12 anos é uma... Aí eu não vou falar de você em específico, tá? Eu vou dizer para o geral, até porque nós passamos por isso. 12 anos, vou dizer dos meus meninos. 12 anos, eles hoje têm uma dificuldade muito maior do que nós tínhamos antigamente. Olha, cheguei nessa fase. Essa chamada de tia já entreguei na mão de Deus e vai, né? Além das minhas sobrinhas, já tem um monte de menino que chama de tia. O que é que eu vejo nesses meninos e meninas de 12 anos, 12, 16? Vocês já se perguntaram por que está tão difícil o adolescente seguir a Cristo nesses dias atuais? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu sempre escuto. Esses meninos estão perdidos. Gente, faz isso não. É tão difícil porque... Aí eu vou dizer, no meu tempo, a única comparação que eu tinha para fazer entre mim e outras pessoas eram minhas vizinhas. Eram as pessoas da escola, que assim, era tudo mais ou menos igual, né? Mesma classe social, era tudo maguinha dos cabelos encasteados, que saía correndo descalço no meio da rua. Então, assim, era bem parecido. Não tinha tanta coisa diferente para a gente se comparar. Com exceção daquelas festas de final de ano que a gente se comparava com os primos, né? Que sempre perdiam, não tinha como. Mas quando você olha para um adolescente hoje... Não ria não, que era sério. Quando a gente olha para um adolescente hoje... Esses meninos não se comparam mais só com as pessoas que estão na rua. Não se comparam só com a escola. Eles se comparam com o mundo que está na internet. Eles se comparam com o celular que abre portas para um universo que eles perderam o poder de escolha sobre isso. Porque quando você abre, por exemplo, um Instagram da vida, ele tem todo um estudo de o que é que você vê, o que você curte, o que é que você gosta. Ele sempre vai criando aquela bolinha social. Tem até filmes e séries que falam sobre isso. Ele vai criando aquela bolha. Então, se eu gosto eu gosto de planta, então eu vou começar a ver tudo sobre planta. Então, começa sempre aquela coisa
a gente chama do algoritmo, de sempre me puxar, sempre me manter, sempre me fazer, fazer com que eu consuma aquilo. Você imagina um adolescente de 13 anos consumindo conteúdos adultos com a facilidade de um clique? Você imagina, e eu digo conteúdo adulto, eu estou dizendo nem coisa explícita, eu estou dizendo como a gente está vendo adolescentes serem sexualizados de uma forma muito discreta, muito, sabe assim, você quase não percebe. É uma dança, é uma roupa, é uma sexualização de uma criança, que é isso que a gente está vendo hoje em dia, porque é dancinha, dancinha pode, é fofinho, é bonitinho. Será que isso é bonitinho aos olhos de Deus também? Será que você e eu, consumindo esse tipo de conteúdo, a gente está se aproximando ou se afastando de Deus? Porque assim, uma coisa é eu ver uma foto, aí eu acho bonito. Outra coisa é eu ver uma foto, vejo outra. A gente vê isso com compras. Você vê um produto, vê uma vez, vê outra vez, vê outra vez. Cada vez que você vê aquilo na internet ou em uma loja, aquilo vai se tornando mais comum aos seus olhos. Esses dias eu estava dizendo isso para uma pessoa, que ela disse, não, Camila, mas eu ando com fulano faz coisa errada, mas eu não faço. Deixa eu te explicar. Se você anda com Maria começa a faltar aula. Você não é de faltar aula. Mas Maria falta. O comportamento de Maria, no momento que era errado, depois ele vai se tornar normal para você ou não? Mas se você gosta de Maria, tudo que Maria faz é legal. Só o detalhe é que ela falta aula. É só isso que ela faz. Ela fica faltando aula, vai para casa de alguém. Você começa, por você gostar tanto daquela pessoa, você começa a diminuir aquele comportamento que é autodestrutivo. Aquele comportamento que é ruim. Então, aquele comportamento que é ruim, que era grande, começa a ficar pequeno, você naturaliza. Maria um dia lhe chama, mulher, vamos lá para casa, vamos para casa de fulano. Maria é legal. Começa a fazer as contas. Maria é legal, ela faz tudo por mim, ela é uma ótima amiga. É só isso, então faltar aula não deve ser tão terrível. Eu vou. Aí eu vou um dia. Não aconteceu nada. Aí Maria me chama e eu vou outro dia. E não aconteceu nada. E a gente começa a naturalizar. Isso é só com faltar aula? Não. Isso é com outras coisas que inclusive dizem sobre a nossa vida cristã. Quando eu começo a andar com alguém que fica mentindo, que fica conversando, que fica faltando culto para fazer outras coisas, que não se empenha na obra do Senhor, que não se empenha em orar, em fazer o devocional, enfim, eu começo a naturalizar que aquilo não é tão bom, que aquilo não é para mim. E nisso a gente começa a decair a nossa fé, assim como Salomão começou a decair também. Além desses comportamentos... Posso pegar aqui? Falando em excessos, muitas vezes a gente comete excessos, não é porque os excessos são bons. A gente tem um comportamento que a gente chama de adicto. O que é uma pessoa adicta? É só um nome bonito para dizer uma coisa ruim. Adicta é uma pessoa que ela repete comportamentos ou compra coisas, enfim, que são autodestrutivos, comportamentos, coisas, enfim. Uma pessoa adicta, por exemplo, um fumante, um viciado, alguém que faz sempre o mesmo comportamento que é destrutivo para ela ou para outra pessoa. Muitas vezes, essas pessoas elas fazem esse comportamento não é porque é bom. Quando a gente fala com pessoas que fazem uso de drogas, aí eu posso falar aberto, né? Quando a gente fala com pessoas que fazem uso, no início diz que Camila era bom, depois parou de ser bom. Muitas vezes a gente continua comportamentos, não é porque aquele comportamento é bom, é porque a gente está fugindo de alguma coisa. Muitas vezes as pessoas fazem uso de substâncias, compram muito. A questão alimentar também, hoje em dia a gente está vendo que é muito forte. Pessoas e mais pessoas com compulsão alimentar, adolescentes com anorexia. É o excesso, é a falta. Não é porque é legal. É porque eles começam a querer fugir de alguma coisa que eles não enfrentam. Quando eu falo com pessoas que são extremamente ansiosas,
muitas vezes essa ansiedade ela vai ter que ser liberada em algum lugar, de alguma forma. Eu vou comer muito, eu vou, sei lá, ficar muito tempo na internet, e a gente tem a questão da procrastinação que você passa aí. Quantas horas na internet? 3, 4. Vocês já perceberam que quando a gente fica muito ansioso, eu não sei se já aconteceu com vocês. Estou muito ansiosa, eu tenho 50 coisas para fazer no dia, o que é que eu faço? Vou me deitar e ver Netflix. Só um pouquinho para eu relaxar a cabeça. Parece que precisa esvaziar um pouquinho. Na verdade, são comportamentos que a gente chama de comportamentos de fuga. Eu estou fugindo daquilo que eu deveria estar encarando. Eu estou fugindo daquilo que me incomoda. Principalmente quando você tem raiva, quando você tem tristeza. É muito mais fácil a gente fugir de sentimentos que a gente não consegue encarar. É muito mais fácil eu fugir da ideia de que eu não consigo dar conta de fazer uma coisa e que, portanto, em algum momento eu posso pensar que eu sou incapaz. É muito mais fácil eu fugir disso, deixar para pensar nisso depois, ir lá e comer um bolinho. Era um bolinho? Começa a aumentar. Era um bolinho, eu começo a devorar a geladeira inteira. Aí eu me sinto culpada porque eu fiz aquilo e depois eu faço o quê? Eu posso tomar outras atitudes, posso fazer outras coisas. Agora, encarar aquele sentimento que eu tinha lá atrás, eu não vou. Principalmente quando esses sentimentos, quando essas ações, elas me afastam de Deus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem coisa que a gente faz que uma hora a gente diz, eu vou ter que dizer para Deus, não é assim? Claro que Deus já sabe, mas você vai ter que ter aquela conversa. Você vai ter que parar e ouvir. Você vai ter que parar e entregar a Deus. Eu espero que façam. A gente não quer fazer certas coisas, mas é como aquela questão da nossa guerra entre a carne, da nossa guerra do que a gente quer fazer e do que a gente não consegue fazer. É melhor que você, uma hora, você pare, encare aquilo que você está fazendo e diga, Deus, a gente chega, então, sabe tal coisa? Fiz. Claro que Deus sabe. Você vai dizer, Camila, claro que Deus sabe, mas você faz parte do seu processo é entregar a Deus, assumir aquilo que você faz, assumir os seus erros, mesmo que sejam os pequenos erros, porque os grandes a gente sabe que tem um comportamento muito forte, uma consequência muito forte, mas os pequenos, além de uma consequência teoricamente menorzinha, embora mais frequente, é muito mais fácil de justificar. É muito fácil eu justificar que, sei lá, eu não vou para o culto do sábado porque eu tenho muita coisa para fazer. É muito fácil eu justificar que eu não vou ajudar, sei lá, eu não vou ajudar Igão em alguma coisa porque eu estou muito ocupada, eu não vou ajudar meu colega que precisa de alguma coisa. Pequenas coisinhas é muito mais fácil que a gente justifique, sem tempo. Minha gente, a gente é ótimo em dizer que não tem tempo, não é? Eu não tenho tempo para tal coisa, vamos fazer um devocional. Menina, eu não tenho tempo. Achei um livro massa. Vamos ler. Vamos juntar uns 4, 5 pessoas. O que é que tu acha? Vamos ler. Menina, eu não tenho tempo. Eu durmo cedo. Eu acordo cedo também. Mas é à tarde. Não dá. Não, mas assim, cada um lê no horário que dá, depois a gente compartilha. Tá certo, eu vou ver. Vou ver e te aviso. E a gente começa a deixar essas coisas para lá. Isso, à medida do que a gente vive, parece que não é tão terrível. Porque assim, é só porque eu não tenho tempo, eu estou fazendo outras coisas. Mas o momento em que você tira para falar com Deus, para aprender com Deus e principalmente criar uma comunidade em que Deus seja glorificado, em que Deus seja o centro da atenção, o centro do teu aprendizado, também é importante. Não fazer certas ações se afasta e muito de Deus. Só que são ações pequenas. Qual foi a última vez que vocês fizeram um devocional com alguém? Que vocês compartilharam um devocional com alguém? É muito fácil a gente capotar e dormir. É muito difícil eu ir lá escrever para alguém e compartilhar. Mas não é difícil você compartilhar quando você está numa necessidade grande. Não é difícil você compartilhar quando tem uma pedra muito grande que está para te derrubar e que está para tirar do teu caminho. Às vezes uma mudança de rota. Sabe aquela bússola que a gente usa?
Não usa mais não, né? Mas a gente usa. E navegantes, norte, sul, leste, oeste. Se aquela bússola estiver desregulada, muda o teu trajeto. Mudança de trajeto quer dizer mudança de destino. Cada vez que eu paro de consumir a palavra de Deus, cada vez que eu paro de consumir pensamentos, reflexões, orações, e eu começo a consumir outras coisas, eu vou mudar a rota. Não dá para você passar o dia, sei lá, 2 horas fazendo devocional. A gente não passa 2. Mas você vai passar 2 horas fazendo devocional. Não tem tempo. Ah, mas eu tenho tempo de passar 2 horas vendo jogo, vendo edição de vídeo, vendo outras coisas que parecem que são tão interessantes, mas que na verdade não são. E coisas que muitas vezes se disfarçam de funções no reino de Deus. Quer ver? Às vezes a gente fica lendo coisas, livros, que são de Cristo, são teológicos, né? Enfim, que você vai ler. Mas às vezes você se apega tanto com aquele livro que esquece de ler a Bíblia, que esquece de refletir sobre o que ela está dizendo. Às vezes a gente começa a ler coisas, porque é muito mais fácil eu dizer que eu estou lendo um livro. Estou lendo. Ah, irmã, estou lendo, menina. Não estou entendendo nada. Estou lendo. Eu tenho que dizer, quando alguém me perguntar, você entende? A gente é muito bom em justificar nossos erros, a gente é muito bom em justificar as nossas falhas, porque muitas vezes a gente mente até para... Eu minto para mim muitas vezes, que é muito mais fácil eu dizer, eu tenho um livro na minha estante que eu estou lendo, eu tenho um livro na Bíblia que eu estou lendo, nunca mais eu peguei, mas eu digo o que eu estou lendo, para justificar e para a gente encerrar o assunto. É igual aquele, tá bem, tô. E você, tô bem também, valeu, valeu. Pronto, a gente se tornou raso. Nos tornamos rasos, inclusive na nossa comunidade cristã. Nos tornamos rasos, inclusive em ouvir o nosso irmão. A gente não escuta mais. Vocês já perceberam? Se alguma vez quando você perguntou, e aí, meu irmão, tu tá bem? E a pessoa disse, aí, tô não. Faz tempo que eu escuto. Não, eu escuto isso porque, né, não tem como. Mas qual foi a última vez que alguém disse isso para vocês? Vocês lembram? Qual foi a última vez que você falou isso para alguém? Alguém perguntou assim, ei, aí, fulano, tu tá bem? Não, tô não, viu? A gente não vai dizer isso. Sabe por quê? Porque isso meio que fere quem a gente é. Primeiro porque, claro, que nem com todo mundo você vai poder se abrir, vai poder falar. Mas, inclusive, com o irmão que está sentado do teu lado, que chegou para você hoje, a paz, e aí, tu tá bem? Tô. Começa a falar de outra coisa. Por que você não se abre? Por que você não fala onde é que está doendo? Por que você não pede a oração para aquilo que você espera chegar num ponto crítico? Meu irmão, a gente espera chegar em um pecado que dói, que sangra na carne, para poder pedir oração. É isso que Deus quer da comunidade de Cristo? É isso que Deus quer quando Ele fala para a gente entender, para a gente observar os nossos pensamentos, as fontes de vida, quando Ele pede para a gente não se irar, para a gente não andar ansioso. Deus não está dizendo, segura o que você está sentindo e não compartilha com seu irmão. Paulo, quando escrevia as cartas, ele dizia isso. Igreja, fique cada um ore no individual, não compartilhem suas dores. Paulo dizia isso? Não era assim que Deus inspirava. Ele era inspirado sempre a compartilhar, mas antes de eu compartilhar com o meu irmão, eu preciso primeiro entender o que é que eu estou passando. Eu preciso entender que muitas vezes as minhas falhas e as minhas dores, elas são naturais. Não é porque houve a conversão, houve o nascer de novo, que eu não posso mais sentir aquilo que eu sentia. Claro que não, a intensidade vai mudar. Mas é a luta, é a comparação, é a briga, é a questão da ansiedade, de querer resolver suas coisas e querer que tudo aconteça da sua forma, quando na verdade você orou, você cantou e você disse que entrega a sua vida a Deus. Como? É muito bonito quando a gente diz isso, mas, meu irmão, é muito doloroso viver isso. Tão doloroso quanto prazeroso. Sabe, a gente consegue... É muito controverso isso.
de você ter que abrir mão da sua vida, entregar nas mãos de Deus e ver que Deus está no total controle sobre ela. Quando você entrega e quando você enxerga que Deus está no controle, você precisa abrir os seus olhos para entender que você não está no controle. E o que acontece com a tua vida, com você no controle e sem você no controle. Quando eu acho que eu tinha 17 mais ou menos, eu perdi minha mãe. Eu com 17 anos, né, ela já havia ficado doente há um bom tempo antes, então era muito regrada a vida, enfim. Com 17 eu disse, tudo bem, agora eu não tenho mais quem controle. Né? Para mim, a tradição de manhã sempre foi, assim, a criação da gente sempre foi muito familiar, sempre foi muito tradicional, né? Ela sempre foi uma mulher de fé. O Deus que eu conheço hoje é o Deus que eu conhecia através da minha mãe. Mas à época não. À época eu ouvia falar, né? Eu ouvia falar de Deus. Então eu dizia, estou no controle. Porque a hierarquia maior na terra era mãe, e a mãe não estava, então tudo bem, vou dar conta. Só errei. A gente tem uma sede, assim, principalmente quando você chega nos seus 17, 18, a gente tem uma sede de controlar a nossa vida. O que eu vou fazer de profissão, com quem eu vou me relacionar, agora eu vou sair de casa, eu vou parar de ouvir essas coisas, e sei não, eu vou me embora para o meio do mundo. Mesmo que seja dentro da missão, eu vou viajar para tal lugar, eu vou viajar para a Coreia, eu vou para tal canto. E a gente tem os nossos planos como se fossem certos. Até que um dia eu conheci quem eu só ouvia falar. E eu entendi que todas aquelas voltas... Gente, eu fiz o quê? Eu quase comecei uns 4 cursos, não foi? Eu não sabia nem o que eu queria da vida, coitada. Eu dizia que eu tinha controle, aí eu comecei acho que uns 3, 4 cursos e não terminava nenhum. O controle não era meu. Mas até que eu reconhecesse que o controle não era meu, que o controle era de Deus, eu tinha que praticamente me afogar naquilo que eram minhas escolhas, que me afogar naquilo que eu queria para entregar de fato nas mãos de Deus. Porém, é uma entrega que a gente reaviva todos os dias. É uma entrega que você, hoje, quando você for dormir, você vai olhar para o seu dia e vai dizer: o que é que eu renunciei? O que é que eu queria fazer por mim e o que é que eu fiz por amor a Cristo? Vocês fizeram alguma mudança nesse sentido hoje? Ou não precisou? Todo o seu dia foi feito e foi formulado, foi pensado para que você seguisse a Cristo da forma mais bonitinha e perfeita possível. Ninguém brigou com você no trânsito, ninguém brigou com você num problema aqui no som, na sua casa ninguém disse: ei, você não vai. A gente sempre está tendo aqui que respirar fundo. Respirar fundo e pensar na escolha que Deus faria é sempre algo que a gente precisa fazer todos os dias, porque todo dia, o dia todo, ele vem carregado de situações em que colocam a gente à prova. Que seria muito mais fácil a gente se desviar no sentido de sair da rota do que Deus quer para a nossa vida, do que seguir ali firme, do que fazer a escolha que Jesus faria. É muito mais fácil eu pegar e dizer assim: não vou para o culto porque eu vou... sei lá, eu vou estudar. E você não vai estudar, você vai ficar vendo TV. É muito fácil mentir, por exemplo. Em um troco. Isso a gente vê em coisa pequena, que são grandes coisas. Sabe, em um troco que eu preciso passar para alguém, um troco que eu recebi, é uma palavra para uma pessoa. É ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. A gente se desvia muito rápido. Qual é o problema? A gente se acostuma. Vira um caminho de rota, vira um caminho certo. Quando... Vocês já tentaram... Pense agora no caminho que você faz para ir para casa. Daqui. Saindo por aquela porta. Mentalize o caminho que você faz para ir para casa. Se eu disser assim... Márcio, tem um caminho diferente para ir para a tua casa. A tua casa é para lá, né? Tem um caminho diferente para a tua casa, é por aqui. Márcio já conhece o caminho de ir para a casa dele certinho. Ele sabe que é perigoso, que tem uma areazinha ali que é perigosa, sabe, mas ele conhece as figurinhas de lá todas, né? Ele conhece, porque ele vai todo dia. E eu digo: Márcio, por aqui é mais perto, aqui é mais seguro, vai por aqui. Vocês acham que hoje, se eu dissesse a Márcio, ele vai por qual caminho?
Pelo que ele conhece ou pelo novo? Vai por qual, Márcio? Por que eu estou dizendo que tem um caminho novo? Eu estou dizendo que tem um caminho bom ali. Não vai? É difícil a gente mudar, gente. Eu não posso chegar para você e dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Cara, isso a Bíblia já te diz. Mas é como que você vai conseguir fazer isso? Eu quero que você saia essa noite daqui pensando em atenção ao que você vive hoje. É assim que você vai conseguir diminuir a ansiedade, diminuir a ira, entender que a proximidade da tua vida com Deus depende também de como você consegue gerir as tuas emoções. Porque não tem como eu escutar uma palavra de uma pessoa que está me falando, olha, vai por aqui. Se eu estou com a cabeça cheia, não preciso nem eu apelar para a segunda pergunta. Quando eu faço isso, a pessoa para agradar e faz, eu vou pelo seu. Só que quando você está estressado, com raiva, com pressa, você não vai pelo caminho novo. Na pressa, você não vai pelo caminho novo. Qual o problema? Na pressa, a gente não pensa. A gente só vai, a gente só quer resolver. A pressa, ela mostra muito sobre o nosso comportamento. A gente chama de comportamento automático. É aquilo que eu nem penso, eu vou lá e faço. Se você não parar para avaliar o meu caminho, o caminho novo, se você não parar para avaliar, pesar, tá, o caminho que eu vou para casa é esse, é ruim por isso, e o caminho que Camila está me falando é outro, e é bom por isso. Se você não parar de avaliar, você perde oportunidades de mudança. Quando eu falo em pessoas, voltando, quando eu falo em pessoas com comportamentos autodestrutivos, elas não começaram de uma hora para outra, elas começaram um dia. Viu que aliviou. A gente vê muito isso com questões de comida. No trabalho a gente tem muito problema. Aí o que é que eu faço? Eu vou comer. Eu fiz isso uma vez, aliviou. No lugar de eu ir lá xingar meu chefe, eu fui na cantina e fui comer. Eu não preciso lidar com aquela bronca dele. Alivia. O que é que sua cabecinha entende? Olha, você não precisa enfrentar aquele problema, você pode fazer outra coisa. Esse é um caminho que você começa a aprender a fazer. Esse é um hábito que você começa a ter. Ações repetidas se tornam hábitos. Hábitos, eles apontam para quem você é. Se eu parar e listar agora quais os hábitos que você tem, você vai se orgulhar ou vai se envergonhar deles? E hábito que eu digo não é os hábitos saudáveis de correr. Esses a gente tem problema. Né? A gente se pergunta, quantos dias eu preciso correr para criar o hábito? Não tem certeza, não tem certo. Nem pergunto que não tem. A gente tem algumas divergências. Não tem uns dias certos. 45 dias. Então, se eu correr 44, eu não criei o hábito. Hábitos saudáveis é muito difícil. É muito difícil que a gente tenha, porque a gente precisa abrir mão do que é confortável. A gente precisa abrir mão do que é quentinho, de estar em casa, de estar fazendo outra coisa. Agora, os hábitos que nos aproximam de Deus, eles são fáceis ou difíceis? Não são fáceis, não. Não é fácil eu chegar, por exemplo, à noite em casa, cansada, e dizer assim, vou continuar aquele livro que eu estava lendo, vou chamar fulano para ler comigo. Vou respirar aqui, antes de eu xingar aquela pessoa. Por quê? Porque eu não posso estar xingando todo mundo. Isso não é um comportamento que me aproxima de Deus, isso é um comportamento que fala muito mais sobre você, que fala sobre o teu autocontrole, que fala sobre a entrega que você tem a Deus. A entrega que a gente precisa ter a Deus, isso inclui também as nossas emoções, as nossas grandes e as pequenas escolhas. Isso eu falo também em questão de relacionamento. É muito fácil, eu, por exemplo, quando termino um relacionamento, vou bloquear. Aí eu deixo a pessoa lá. Então apagou a vida, né? Mas e aquela pessoa que eu não termino? Que eu deixo só ali? A gente sabe quem são. E eu falo isso, não é só de relacionamento, namoro, eu estou falando de amizade também. Muitas vezes a gente mantém pessoas próximas da gente, que a gente poderia dar um distanciamento, a gente poderia viver sem aquela pessoa, mas a gente mantém ela por perto, porque eu não quero ser mal educada. Olha que desculpa bonitinha. Eu tenho uma justificativa. Ser mal educada é muito feio.
Mas será que é bonito quando eu converso com aquela pessoa conversas que Deus não se agradaria? Será que é bonito quando Deus ouve, vê a conversa que o meu colega está me levando para outros lugares, está levando o meu pensamento e o meu coração para outras situações? Isso não é bonitinho. Então pese as suas amizades, pese os seus relacionamentos. Lembra de Salomão que ele não caiu de uma hora para outra, ele não deixou de amar a Deus de uma hora para outra, ele começou a amar outras coisas. Só isso, entre aspas, enorme. Quando a gente fala em amar outras coisas, a gente começa... Como é que a gente começa a amar uma coisa? Conhece, convive, começa a gostar, se acostuma, né? É legal. O que dá errado? A gente não vê defeito em quem a gente ama, né? Deixa pra lá. Não é? Tem um cabelinho branco. Menina, é o charme. Não é? Mas, e quando esse amor a outras coisas começa a te afastar de Deus, preste atenção. Não vem de uma hora para outra, principalmente para vocês que são jovens. Vocês têm um mundo de possibilidades, vocês têm um mundo de oportunidades que estão chovendo para vocês. A gente tem cada dia uma rede social nova, a gente tem cada dia uma situação nova. Mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. É muito mais difícil a gente manter um relacionamento duradouro e íntegro com Deus na nossa busca, reconhecendo as nossas falhas. É muito mais difícil eu tentar isso do que me envolver em relacionamentos superficiais. E na onda, sabe assim, fazer coisas que a galera está fazendo, eu deveria fazer porque eu sou jovem. Mas a tua juventude vai encaminhar para a tua velhice. Lembra lá que Salomão, na velhice dele, corrompeu o coração. Então, assim, quando você estiver lá na casinha dos... Não vou dizer 30 mais, né? Porque a gente já tem alguns 30 mais. Mas se você tem menos de 30, quando você tiver 30, como é que você vai chegar lá na tua fé? Não estou falando em profissão, eu não estou falando em relacionamento, em vida, em status, não. Eu quero saber o que é que você vai construir hoje para que quando você tiver adulto, para que quando você tiver na tua velhice, isso seja para você lembranças. Não lembranças de eu fui na onda de fulano, eu fiz tal coisa, mas lembranças de que naquele tempo o Senhor olhou para nós. Naquele tempo eu senti a presença de Deus. Naquele tempo eu vi o quanto Deus é presente, não por ouvir falar, não pelo Deus da minha mãe, mas porque eu vi. Então, para que você veja, preste atenção. Para que você veja, esteja atento às coisas que você faz, vive e fala hoje. Não é amanhã, não é depois que eu tiver mais velho, é hoje. Faça esse exercício todo final de dia. O que é que eu fiz para a glória de Deus? O que é que eu abri mão da minha vontade para a vontade de Deus? A gente faz um desses, a gente pratica o descontrole quando a gente não sabe nem quem a gente é. Só para encerrar, o que é que eu acho? Sinceramente, eu acho que o descontrole de verdade não existe. Eu juro que eu passei horas assim. O que é que está sobre descontrole? A diferença é que tudo, ou pelo menos a maioria das coisas, que eu não cheguei ainda a concluir tudo, mas tudo tem um controle. O problema é não estar sobre o seu controle. Pare e pense. Não está sob o seu controle, então está sob o controle de quem? Se for de Deus, você está bem. A gente passa, mas a gente se alegra quando acaba. Mas se estiver sobre o controle do mundo, sobre o controle do outro, sobre o controle dessas emoções que são vãs, dessas emoções que são rasas, aí você vai ter um problema. E talvez não seja só um problema hoje, é um problema eterno. É um problema que vai te acompanhar, inclusive nessa vida. Então pare e avalie, nos dias de hoje, o quanto você tem entregue, aberto mão de certas coisas, para glorificar a Deus com tanto excesso. Lembra, muitas vezes a gente se afasta não é pela falta, é pelo excesso que nós temos hoje em dia, certo?